Bom dia para vocês, estamos aqui em mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves e como vocês já estão sabendo, os nossos vídeos a partir do mês de julho eles serão às segundas, quartas e sextas. Nosso vídeo anterior foi sobre a família Asteraceae, a família das compostas. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu quero resgatar algumas coisas importantes do vídeo anterior, já que essa família é tão importante. Só lembrando, se você ainda não assistiu, vai lá, volta no vídeo de 2 dias atrás, né? E assiste o vídeo sobre a família Asteraceae. A família Asteraceae é a família dos girassóis, das margaridas, da estévia, alcachofra, alface, diversas espécies que nós utilizamos na alimentação e diversas outras características. Uma coisa importante que eu gostaria de falar, especificamente sobre o girassol, eu trouxe o mesmo girassol do último vídeo para cá, porque é uma flor de corte que dura bastante. É uma flor bem legal de ter em casa para embelezar a sua casa. O girassol tem uma característica muito interessante que a gente chama de heliotropismo. O girassol tem características diversas. A produção dos óleos a partir dos frutos e sementes do girassol é importantíssimo para fins medicinais, na alimentação e também em cosméticos e como biodiesel, né? Então isso é biocombustível. Então isso é uma planta muito importante, o cultivo e a produção agrícola para esses fins. Mas o que eu queria falar do girassol é que o girassol tem uma característica que a gente chama de heliotropismo. Hélio de sol e tropismo de direção. Então o girassol tem a capacidade de movimentar essa inflorescência, que a gente já viu no vídeo anterior, que inflorescência nas Asteraceae a gente chama de capítulo, que é tudo isso aqui, parece flor, mas não é flor, né? Então tem um termo chamado pseudão, falsa flor. Isso aqui na verdade é uma inflorescência com várias pequenas flores. Então essa inflorescência, ela tem a capacidade de se movimentar nesse sentido. Com o sol, essa inflorescência ela gira para ficar na direção do sol. Então isso é um movimento muito característico que ocorre em algumas plantas, mas é muito característico na questão das flores, na inflorescência, do girassol. Então, só reforçando esse termo, heliotropismo, muito característico do girassol, que é justamente esse posicionamento da inflorescência durante o dia em relação à noite. Agora eu vou deixar o girassol aqui de lado e eu vou voltar para o tema que é do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é sobre os tecidos que formam a planta. As plantas, elas têm botando aqui no vaso, as plantas elas têm diversos tecidos vegetais. É como os animais, que têm diversos tecidos. O animal tem tecido ósseo, tecido cartilaginoso. As plantas também têm diversos tecidos. Esses tecidos eles são formados por células. As células, então, elas reunidas formam tecidos, os tecidos formam os órgãos. E existem tecidos estruturadores, que são os tecidos importantes. A gente tem basicamente nas plantas o tecido que reveste toda a planta, que é o que a gente chama de epiderme. Então é como se fosse um grande saco envolvendo a estrutura. A epiderme é um conjunto de células que separa a parte interna da parte externa da planta. E a gente tem os tecidos que conduzem os nutrientes, o alimento e a água da planta. Esses são os tecidos condutores. E tem os tecidos que preenchem o espaço, ou seja, entre a epiderme e os tecidos condutores, todo o espaço é preenchido pelos tecidos de preenchimento. Hoje eu gostaria de falar especificamente dos tecidos condutores. Os tecidos condutores são dois, xilema e floema. Basicamente, o xilema ele é formado de células mortas e o floema de células vivas. As células mortas, elas gradativamente vão tendo, a parede da célula vai espessando com lignina e vai formar o que a gente usa como a madeira. A gente já fez um vídeo sobre madeira, a gente mostrou inclusive os anéis de crescimento que vão se formando em função do crescimento do xilema, do tronco da planta, ao longo das diferentes estações do ano. Então, os vasos condutores, eles são basicamente, como eu falei, dois. Xilema formado de células mortas com parede espessada e o floema que é formado de células vivas e com paredes finas. O xilema existe em muito maior quantidade do que o floema. Então, o floema ele circunda ou está em blocos com o xilema no centro. O xilema, e na maioria das vezes, ele está central com o xilema periférico em relação ao caule da planta ou à folha da planta. O xilema ele conduz
água e nutrientes. E o floema conduz a seiva elaborada. Seiva bruta é água com nutrientes e a seiva elaborada é depois que passou pelo processo da fotossíntese. Então, basicamente, o que acontece na planta tem uma série de canais condutores. Como se você estivesse num prédio, todos os canos que sobe água limpa e desce água suja. Então, vem lá de baixo das raízes, as plantas absorvem água e nutrientes do solo. Essa água e nutrientes, ela é levada pelos canais, que são os vasos condutores, nesse caso o xilema. É levada até as extremidades nas folhas. Nas folhas ocorre o processo que a gente chama de fotossíntese. Quando ocorre o processo de fotossíntese, esses nutrientes, essa água, todos esses nutrientes que foram absorvidos, eles se transformam na seiva elaborada. Essa seiva elaborada, então, desce por toda a extensão da planta, lembrando que ela sobe pelo xilema e desce pelo floema e vai distribuir essa seiva elaborada para a planta. Então, o xilema ele conduz seiva bruta e o floema conduz seiva elaborada. O xilema é um tecido formado por células mortas com paredes espessadas e o floema é formado por células vivas com paredes delgadas. Isso é basicamente a estrutura dos vasos condutores das plantas. Todas as plantas têm vasos condutores? Não. Desculpa. As briófitas, que fazem parte do reino das plantas, elas não possuem vasos condutores, por isso são chamadas de plantas avasculares. A de negação, vasculares dos vasos. Elas não possuem vasos e essa condução é feita célula a célula. Nas pteridófitas, que são as samambaias, nas gimnospermas, os pinheiros, nas angiospermas, que são as plantas com flores e frutos que a gente conhece e conversa quase todo dia sobre elas, tem vasos condutores e por isso são chamados de plantas vasculares. Então a gente tem as plantas avasculares e as plantas vasculares. As plantas vasculares, portanto, elas possuem xilema e floema. O xilema ele tem diferentes tipos de células, podem ter traqueídas ou elementos de vaso, mas basicamente nós temos xilema e floema conduzindo seiva bruta e seiva elaborada respectivamente. Então hoje a gente conversou sobre os tecidos das plantas e a gente vai falar mais sobre os outros tecidos e hoje foram os tecidos condutores formados pelo tecido xilemático e floemático. Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, lembrando que agora os nossos vídeos são segunda, quartas e sextas, e eu não poderia terminar esse vídeo sem mandar um abraço de feliz aniversário para uma das nossas seguidoras que fez aniversário recentemente e é seguidora antiga, desde os primeiros vídeos, que é Dagmar, seguidora desde o início. Então, um forte abraço atrasado de feliz aniversário. E aguarde para o próximo vídeo que nós teremos mais coisas, mais curiosidades sobre plantas. Forte abraço, tchau para todos vocês.